the Gate 54. Olá, meu nome é Fabrício Kika e eu apresento De Fora Pra Dentro Especial Podcast. Venha comigo nesta viagem. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado. Cruzando a América do Sul de carona. Esse vídeo podcast conta com o patrocínio de ninguém. Ajude o nosso trabalho a continuar independente. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso material em suas redes sociais. É uma grande ajuda para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, essa viagem ela começa em dezembro de 1996, então a gente tem que voltar um pouco no tempo. E eu quero situá-los aonde eu estava, como era o mundo naquele período de tempo. E eu vou dividir essa história em episódios de acordo com a divisão que eu fiz mentalmente quando eu estava me preparando para viajar. Essa é uma viagem que foi feita entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde eu estudava, até Bogotá, por terra, em condições, digamos assim, bastante precárias. Como disse, essa viagem aconteceu em 96, mas a gente precisa voltar um pouco no tempo, 3, quase 4 anos antes, para a gente entender como isso aconteceu. Eu participei, em 1993, do Encontro Latino de Estudantes de Arquitetura, que causou uma profunda marca na minha vida. Eu era calouro na faculdade de arquitetura, no antigo CESUP, que depois virou Uniderp, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Era uma faculdade completamente desmobilizada, uma faculdade muito ruim, com professores, no geral, muito ruins, com algumas exceções, mas no geral péssimos. E eu não me conformava com aquela situação de mediocridade aceita, aquele conformismo, aquela zona de conforto. Não me conformava com os professores, não me conformava com aquela vida acadêmica que eu estava tendo. E quando eu fui, no final do meu primeiro ano, para esse Encontro Latino de Estudantes de Arquitetura, ele aconteceu em São Paulo, na FAO USP, na cidade de São Paulo. Os alunos de faculdades da América Latina inteira vieram a São Paulo e ficaram hospedados, alojados dentro da faculdade de arquitetura por uma semana. Durante o dia havia eventos culturais, aulas, palestras e à noite festas. E aquele intercâmbio foi assim, muito marcante. Trouxe para mim a América Latina. Eu particularmente fiquei alojado junto com a delegação do Uruguai e foi espetacular. E o evento de encerramento desse encontro de estudantes, Encontro Latino de Estudantes de Arquitetura, o ELEA, foi no Memorial da América Latina, em São Paulo, obra do arquiteto Oscar Niemeyer. E essa imagem, esse aqui é um videocast, mas eu vou colocar algumas imagens eventuais, e eu estou colocando a imagem de uma escultura que fica no centro, e a escultura chama Veias Abertas da América Latina. E essa escultura também me marcou demais. O encerramento do encontro de estudantes foi em volta desse monumento, dessa escultura. É uma escultura de concreto, né, com um mapa da América Latina em vermelho, como se fosse uma mão, né, e o mapa da América Latina em vermelho no meio dessa mão de concreto, como se estivesse sangrando. E era uma homenagem ao livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. E por conta dessa escultura, eu li o livro. E o livro também marcou uma impressão muito grande na minha vida. Hoje eu sou muito mais crítico ao livro do que eu era quando eu li. Quando eu li, eu fiquei muito impressionado. Ainda sou impressionado, ainda é um grande livro, mas é menos técnico do que ele parece se fazer, né? E aquele primeiro ano da faculdade de arquitetura, tendo visitado São Paulo durante esse encontro de estudantes de arquitetura,
o contato com a América do Sul ficou impregnado dentro de mim. E aí a gente vai até 96. Como eu já disse aqui, eu era inconformado com a qualidade da faculdade de arquitetura, não só dos professores, mas da estrutura da universidade e até de alguns alunos. Mas por outro lado, eu, em 1996, eu era muito contestado como aluno. Eu era um contestador, eu reclamava de tudo na faculdade, verbalizava todos os meus descontentamentos, tanto com os professores quanto com os meus colegas alunos da faculdade. Mas eu era incapaz de tirar boas notas. Não conseguia tirar boas notas na faculdade. E além disso, eu tinha um outro estigma, de que era o estigma que eu não sabia desenhar. Então eu era um cara que reclamava, mas não tinha uma performance acadêmica muito boa e não sabia desenhar. E eu não sabia desenhar, era um mito que se formava em volta de mim, mas tinha algum sentido, porque eu, quando entrei na faculdade, a minha mãe dava aula nessa mesma universidade. No curso de arquitetura, ela dava aula de informática, ela dava aula de AutoCAD, que é um sistema de desenho gráfico digital. Então eu entrei na faculdade sabendo usar AutoCAD, e usar AutoCAD durante a minha vida acadêmica, lá no começo dos anos 90, que era raro em Campo Grande, raríssimo em Campo Grande, financiou a minha faculdade. Eu estudava à noite e trabalhava de dia, fazendo freelances para pagar a universidade. E também para fazer essas viagens. O dinheiro que sobrava era para fazer essas viagens. Era uma vida muito difícil, mas não incomum no Brasil. E quando eu cheguei em 96, no meu quarto ano, eu apresentei um trabalho de arquitetura, e esse trabalho recebeu uma nota muito baixa. Foi um trabalho que eu, sem dúvida alguma, foi o trabalho que eu mais coloquei esforço, tirando a minha tese no ano seguinte. Foi o projeto que eu coloquei mais esforço para obter uma boa nota, e a nota foi muito baixa. Tirei 4. De 0 a 10 eu tirei 4. E foi um impacto muito grande. Foi uma apresentação que eu fiz no ateliê, então foi aberto aos alunos, tinha mais de 50 alunos. Quando terminei de apresentar, os alunos bateram palmas, foi um furor, mas a nota acabou vindo muito baixa. Eu não sei dizer exatamente, mas na época eu fiquei com a impressão de que era alguma coisa pessoal, porque eu tinha certeza e convicção que o trabalho era bom. Eu fiquei tão desapontado, tão decepcionado. Eu fui reclamar, fui perguntar a razão pela nota, e o meu professor disse: você não sabe desenhar, você usa AutoCAD porque você não sabe desenhar, e você não se dedicou o suficiente. E aquilo ali não era verdade, nenhuma das duas coisas. E eu pedi revisão de nota, a nota não aumentou, e eu quase não passei no final do ano. No final do quarto ano eu acabei passando assim na bacia das almas. Mas em julho daquele mesmo ano, de 1996, eu tomei uma decisão. A decisão foi que no ano seguinte, em 97, eu apresentaria um projeto final de graduação que seria revolucionário, que seria, assim, absolutamente único, seria todo feito à mão, e eu provaria minha qualidade como arquiteto, porque eu botei na minha cabeça que eu venceria o Concurso Nacional de Trabalhos de Graduação de Curso, o concurso Ópera Prima. Na época, esse concurso se promovia como o maior concurso de arquitetura do mundo, porque recebia projetos de todas as universidades do Brasil que tinham curso de arquitetura. Dependendo do ano, um projeto para cada 5 alunos que se formavam, ou um projeto para cada 10 alunos que se formavam. Então, era um pool de, às vezes, 2.000, 3.000 projetos. E naquele mês de junho, julho, quando eu recebi a nota 4, eu decidi que eu faria um projeto que iria competir no Ópera Prima. Primeiro, eu teria que me classificar na minha faculdade, e depois eu teria que ganhar o concurso. E para isso eu teria que começar a trabalhar antes, eu não poderia trabalhar apenas no quinto ano. E eu decidi que faria um trabalho nesse sentido. Achei uma supervisora, implorei para ela me supervisionar antes, começar a me supervisionar antes do quinto ano, ela aceitou. E eu decidi fazer um projeto que utilizasse materiais locais, dali da região do Mato Grosso do Sul.
e um projeto que fosse rural. Eu achei uma cooperativa agrícola num lugar muito isolado entre a cidade de Newark e Jardim. Era um lugar muito longe, muito afastado. E eu visitei, assim, demorei meses para achar aquele lugar. E achei essa cooperativa, visitei. E durante essa visita, eu notei duas coisas, né? Primeiro, o acesso era praticamente impossível. O acesso era feito por um ônibus, de linha de cidade convencional, caindo aos pedaços. Ele saía de Campo Grande e chegava lá, saía de Campo Grande às 8 horas da manhã e chegava na cooperativa, que era o ponto final desse ônibus, às 4:30 da tarde. Mais da metade desse trajeto era por estrada de terra. Era uma fazenda, era uma antiga fazenda, era uma fazenda grande, ela mais ou menos retangular. Ela era uma fazenda muito grande, como eu disse, ela tinha 12 quilômetros por 6 quilômetros às margens do rio Taquari. E durante esse trajeto, quando eu peguei um ônibus e quando o tempo que demorou pra gente chegar lá, e aí estrada de terra, e desce do ônibus, empurra o ônibus atola e chove, eu notei que fazer um projeto naquela região ali, eu não teria outra escolha a não ser usar os materiais que estavam na própria fazenda. E no caminho, já dentro da propriedade, havia 1 quilômetro de estrada de terra no meio do maior bambuzal que eu vi na minha vida. E quando eu cheguei, quando eu comecei a chegar nas casas da cooperativa, eu notei que os moradores, eles já usavam, eles já usavam bambu para fazer as suas casas. E eu notei que eu precisaria fazer o trabalho com bambu. Precisaria fazer o trabalho com bambu. E eu colhi alguns pedaços desses bambus e trouxe de volta para minha universidade. Uma semana depois, eu fiquei uma semana morando nessa cooperativa. Levei o bambu para a faculdade. Por sorte, havia um professor na universidade chamado Edson Sartori, engenheiro civil, meu professor de concreto e hidráulica. E ele liderava esse laboratório de pesquisa de bambu. Eu levei os pedaços de bambu, a gente começou a analisar, a gente não conseguia identificar qual espécie era aquele bambu. Então a gente não tinha os dados técnicos daquela espécie especificamente. A minha viagem, efetivamente, para Bogotá começou em setembro daquele mesmo ano. Em setembro daquele ano, a faculdade recebeu a visita do professor Oscar Lopes, que era um professor lá da Colômbia, da Universidade Nacional. E ele era o líder mundial de pesquisa com construção em bambu. E ele veio visitar o laboratório do professor Edson. E durante essa visita, eu também o acompanhei, e eu mostrava o bambu que a gente tinha colhido, e ele notou que ele também não conhecia aquele bambu, mas ele achava o bambu parecido com os bambus que eles usavam na Colômbia. A Colômbia é um país conhecido pela qualidade da construção com bambu, e ele era o maior especialista da Colômbia. Passamos alguns dias juntos, trabalhando, não conseguimos catalogar aquela espécie, e ele retornou para a Colômbia, e no dia de ir embora ele falou: Fabrício, se você quiser, se você conseguir, venha até a Colômbia, venha até Bogotá, e a gente estuda essa espécie lá no nosso laboratório, e eu te mostro todos os testes, tudo que você precisa fazer, ensino todas as técnicas de construção com bambu, mas você tem que ir até Bogotá. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu achei que era possível. Mas eu não tinha condição financeira. Minha família era uma família humilde naquela época. A gente passava por muita dificuldade financeira, muita dificuldade mesmo. Por muitas vezes eu estive perto de largar a faculdade por não conseguir pagar. Era uma situação complicada, eu não tinha dinheiro para ir até a Colômbia, não havia essa possibilidade. Mas em setembro, quando ele disse isso, eu falei: eu preciso dar um jeito e eu vou até a Colômbia. Bom, passado algumas semanas, eu comecei a juntar algum dinheiro. Minha avó paterna me deu um dinheiro
pouca coisa, algo em torno de $50. E eu conversando com um amigo meu, isso em outubro, novembro de 96, a gente conversando, ele me disse o seguinte: Fabrício, eu falando que eu queria ir para Bogotá, tal, ele falou: Fabrício, eu consigo colocar você até La Paz, eu consigo arrumar carona para você até La Paz. E, pô, se você consegue ir de carona até La Paz, você consegue ir até Bogotá. Junta um dinheiro e vai. Eu falei: mas como você consegue? Ele falou: olha, meu pai tem fazenda na região de Corumbá. Corumbá fica no norte do estado do Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, e faz negócio com transportadoras até La Paz. Eu já fui várias vezes até La Paz de carona. Então, vamos comigo. Em dezembro eu tenho essa viagem, eu vou para Corumbá, eu arrumo para você essa viagem, até garanto você até La Paz. Eu falei: bom, tá bom. Nisso eu escrevi, nesse ínterim, eu escrevi para o professor Lopes, da Colômbia. Eu falei: ó, estou planejando de ir em dezembro. Ele falou: não, tudo bem, mas tem que ser em dezembro, porque em janeiro eu saio de férias e depois eu tenho um sabático, só volto em 98. Então não dá, você tem que vir em dezembro mesmo. Eu falei: tá bom, vou me organizar e vou. E a viagem, de fato, começa em dezembro. E o primeiro trecho da viagem, como eu disse para vocês, foi essa viagem de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não até La Paz, eu até estiquei um pouco, até a fronteira com o Peru. Mas essa parte você vai escutar no segundo episódio, que na verdade é o episódio 1. Esse é apenas a introdução. Cruzando a América do Sul de carona. Fim do episódio. Deixe seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário e marque o sininho de notificação. Fique ligado nessa playlist que o próximo episódio começa na sequência.